Um dia, uma leitora do Conexão Paris nos contatou e nos disse que a sua filha morava em Paris, era arquiteta e tinha feito aqui, na França, uma especialização em restauração de monumentos franceses. Como somos admiradores do carinho do governo francês e da população francesa pela sua história, pelo seu acervo arquitetônico, pelos monumentos públicos e privados, entramos imediatamente em contato com ela. Foi então que conhecemos Camille Bretas, arquiteta brasileira residente em Paris, e pudemos por algumas horas seguir de perto o importante trabalho que ela executa. Camille já participou da restauração de vários importantes monumentos franceses. Atualmente, ela é arquiteta-chefe da restauração da linda Catedral Saint-Gervais-Saint-Protais de Soissons, pequena cidade situada a 1h30 de trem de Paris. Foi assim que um dia bem cedo, Camille, Lina, o fotógrafo e videomaker Felipe Xavier e eu fizemos o trajeto de carro de Paris até Soissons. Lá visitamos as obras, entrevistamos os especialistas, almoçamos na praça diante da catedral e no final da tarde voltamos para Paris maravilhados pela experiência. Estamos em Soissons, na Catedral de Soissons, e aqui ao meu lado está Camille Bretas, brasileira, francesa hoje também, e eu gostaria que ela se apresentasse. Bom dia, Lina, bom dia a todos. Então, eu sou arquiteta formada pela FAO-FRJ no Brasil e pós-graduada aqui na França, pela École de Chaillot. Eu sou diretora de projetos da Catedral de Soissons no escritório do Olivier Wetz, arquiteto-chefe dos monumentos históricos. Camille, conta para o Conexão Paris por que a Catedral de Soissons está sendo restaurada. A catedral fica na cidade de Soissons, na região da Picardia, que é o nordeste da região parisiense. Ela fica no berço da arquitetura gótica, então ela fica mais ou menos ao meio do caminho entre Paris e a Bélgica, e é uma região que foi atingida por uma tempestade, cujos ventos chegaram a atingir 140 km por hora, destruindo a rosácea da fachada principal. Camille, explica pra gente o que é rosácea, nem todo mundo no Brasil sabe o que é isso. A rosácea nada mais é que uma janela, na verdade. É um dos principais atributos da arquitetura gótica, bem específica da França, e na realidade é uma estrutura de pedra na qual vem ser colocada um painel de vitral, mais ou menos como esse que a gente está vendo aqui atrás da gente. Então, é uma estrutura circular, como uma renda de pedra, na qual a gente coloca os vitrais, que então exerce a função de uma janela. Camille, em 2017 teve essa tempestade, aconteceu esse acidente com a rosácea da catedral, e aí? Então, a primeira medida foi fazer uma intervenção de urgência, de securização da catedral e do entorno, para evitar algum acidente ou que alguma pedra caia, né, na rua e machuque alguém. Em seguida, então, um arquiteto responsável da catedral, Olivier Wetz, ficou encarregado de realizar um estudo diagnóstico para entender por que aconteceu isso, né? Ainda bem que rosáceas não caem todos os dias nas catedrais da França, mas mesmo assim a gente precisava entender. É um acidente, teve algum erro na composição, enfim. Camille, a Catedral de Soissons, essa aqui, ela é classificada patrimônio histórico? Sim, a Catedral de Soissons, como a grande maioria das catedrais francesas, é classificada ao título de monumentos históricos da França e foi uma das primeiras, inclusive. Ela é classificada desde 1842. Esta aqui? Essa daqui.
Uma pergunta, eu sou curiosa. Esta catedral é mais antiga do que a Catedral de Notre-Dame de Paris? Não. A Catedral de Soissons é a irmã mais nova da Catedral de Paris. Como assim? Explica. Então, como durante o século XIII tinham várias catedrais sendo erguidas ao mesmo tempo, mas com uma certa diferença do início das obras, elas foram se inspirando uma nas outras simultaneamente. Então, tem alianças com a Catedral Notre-Dame de Paris. Se você olhar a fachada, é muito parecida, mas ela é mais tardia. Então, tem algumas partes de Soissons que são mais elaboradas, que deram mais certo, porque já tinha acumulado a experiência de outras catedrais anteriores. Eu sou uma fã incondicional da política de preservação do patrimônio francês. Fala um pouco para a gente desse projeto, dessa política, desse comportamento, uma espécie de comportamento, não é? É um reconhecimento, né, do valor histórico e arquitetônico desses edifícios, que são, na verdade, testemunhos das civilizações que ocuparam o país e da vontade dessas pessoas que moraram na França desde o início da história do país, né, quando a França ainda nem era França, na realidade. Exatamente. Né? Então, hoje em dia, graças à política de preservação da França, existem arquitetos concursados encarregados dos projetos nesses monumentos. Ou seja, quando acontece algum sinistro, por exemplo, como aconteceu aqui ou como aconteceu em Notre-Dame, a gente não vai se procurar um arquiteto. Já tem um arquiteto que passou um concurso e que fica encarregado no longo prazo, pelo menos durante toda a atividade profissional desse arquiteto ou arquiteta, de todas as obras que serão realizadas naquele monumento. Então, se acontece um desastre, um acidente com o monumento, e já existe um arquiteto-chefe que conhece perfeitamente o monumento. Exatamente, que conhece o monumento, que é especializado em monumentos históricos. E que conhece aquele monumento. E que conhece aquele monumento, que vai ser, então, uma intervenção muito eficaz. Porque ele já conhece, rápida e eficaz. Então, quando a Notre-Dame de Paris pegou fogo, existia o arquiteto que conhecia perfeitamente o que estava acontecendo, as reformas que estavam sendo feitas. Exatamente. Era o Philippe Villeneuve, que estava conduzindo as obras de restauro da Flecha, né, do Viollet-le-Duc, que infelizmente desapareceu com um incêndio. E foi ele que chegou no mesmo dia e começou a dirigir as equipes para orientar os bombeiros para quais eram os lugares que precisavam ser defendidos, fazer a retirada do tesouro da Catedral de Notre-Dame. Então, a gente tem um conhecimento do edifício suficiente para intervir de maneira eficaz em situações de urgência. Fantástico, não é? E a gente é formado para isso. Durante a nossa pós-graduação, uma grande parte dos cursos que a gente faz é intervenção de urgência. Camille, então, você está falando, nós somos formados para isso, nós fazemos a intervenção, mas você é brasileira. Sim. Você nasceu no Rio. Sim. Você tem um sotaque maravilhoso do Rio. Então, esse nós, como é que aconteceu essa integração da Camille na França? Eu estou na França desde 2009, onde eu fiz a minha primeira experiência profissional no Château de Versailles. E 2 anos depois, então, eu fiz essa formação e integrei 2, no caso, escritórios de monumentos históricos. Então, nunca sou eu sozinha. Eu trabalho num escritório, tenho um arquiteto em chefe e tem toda uma equipe entre o arquiteto em chefe, os serviços do Ministério da Cultura, os conservadores dos objetos e tesouros conservados e relíquias conservados nas catedrais. Que a França... Porque a França... Você poderia ter feito, você poderia estar cuidando do patrimônio na Itália,
Não sei onde, meu Deus, em Nova York. Pois é, eu sou brasileira de nascimento e francesa de adoção. De coração, foi o país com o qual eu mais me identifiquei. Sim. Quando eu visitei, quando eu tive a oportunidade de visitar quando eu era criança. Então você já conhecia, já gostava da França? Já conhecia, já gostava da França e fazendo intercâmbio, eu consegui entender que era aqui que eu queria exercer a minha atividade. Nossa viagem com Camille Bretas até Soissons foi essencial para entendermos como trabalham esses artesãos extraordinários que mantêm viva a memória do país. O que mostramos nesse vídeo nos dá uma ideia do que se passa atualmente nas obras de restauração da Notre-Dame de Paris. Nós queremos agradecer a Camille Bretas a oportunidade e o empenho de nos mostrar o maravilhoso trabalho dos especialistas na reconstrução e restauração das catedrais francesas.